então, um prazer meu, como ele disse, de estar de volta a esta casa. A gente vem aqui, imagina que passaram-se alguns dias, e qual a nossa surpresa de saber que já se passaram meses, né? Foi em setembro do ano passado. Que Jesus nos permita nesta noite, então. Acho que não há necessidade de falar ao microfone, porque a minha voz já é bastante alta, né? Todo mundo está ouvindo bem. Nós ficamos mais liberados, então. Eu vou usar um pouquinho a lousa. Nós escolhemos o tema da noite. Nós vamos falar de um tema que quase não nos afeta, né? Nós vamos falar da família. Como eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós aqui tem problemas relacionados à família, nós vimos como oportuno trazer o tema de volta. Na verdade, a gente já falou sobre isso há uns 2 anos atrás. E o momento presente nos pede uma reflexão muito profunda em relação às coisas que estão ocorrendo e que dizem respeito diretamente às ações que a família perpetua enquanto célula principal da sociedade. E nós buscamos então, durante a nossa reflexão sobre o estudo, chamados que fomos por um companheiro da Casa Espírita de Fernandópolis para que falássemos a um grupo de pessoas de um bairro simples, e novamente tomamos o livro ainda do Divaldo e da Joana, que se encontrava ainda sobre o móvel no escritório, e pensamos, é oportuno porque passamos, particularmente nós, e vemos na sociedade as situações conflitantes, conturbadas, situações que se refletem na sociedade de uma maneira a atingir as pessoas, a provocar situações que nós muitas vezes olhamos e ficamos estarrecidos pelos fatos que têm se desenrolado. E lembramos então que tudo isso nasce dentro daquela concepção de um círculo menor, que é onde nos encontramos vinculados à família. E esse livro, ele traz um título de SOS, como uma mensagem de socorro, aquilo que representa o nosso compromisso perante as criaturas que estão mais próximas de nós, perante as criaturas que estão mais diretamente vinculadas ao nosso processo de burilamento, e que nós, por vezes, nos esquecemos, ou até achamos que não merecemos muito aquele ambiente que nos encontramos, que as pessoas, por vezes, nos trazem sofrimentos, questionamentos, situações embaraçosas, nos esquecendo que ali fomos colocados por iniciativa nossa própria. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz particularmente que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, quando na verdade as criaturas imaginam que a unicidade da existência pudesse representar o fortalecimento. O Espiritismo então vem dizer que não, que é exatamente o contrário. É essa oportunidade nossa de ter muitas experiências e de estar caminhando, vinculado a grupos de espíritos afins, espíritos que se complementam, que trabalham para o seu burilamento, é que fazem realmente esse fortalecimento. E ele diz também que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia, semelhança e tendências. Diz ainda que apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. Nós devemos então imaginar o que realmente
representa a família para nós no momento presente, a qual nós estamos vinculados. Que laços são esses? São laços passageiros? São laços mundanos? Nós imaginamos que estamos vinculados a um grupo, ao acaso, ao mero acaso do destino, que nos encontramos com as pessoas? Sabemos que não. Agora nós vamos, nesta noite, então, trabalhar diante daquilo que o Divaldo coloca, através de Joana de Ângeles e outros espíritos mais, dando então assim uma luz e um aclaramento naquilo que é os compromissos, as nossas relações diárias, nossas muitas vezes dificuldades de ações nesse grupo tão próximo e tão pequeno. E nós vamos ver então que quando nós falamos em família, nós lembramos no lar, né? Nós lembramos naquilo que é o nosso lar. E nós precisamos fazer uma distinção, porque via de regra, nós pensamos na casa, pensamos no ambiente que nos acolhe, que nos abriga, e a família e o lar não encerra propriamente isso. Ele é importante porque é o ambiente onde nós nos encontramos, mas nós encontramos as criaturas muitas vezes vinculadas aos lares que se encerram como palacetes, com suntuosas preparações, e que via de regra não encerra dentro desses espaços o ambiente adequado para que os corações possam fazer então esse entrelaçamento, esse burilamento e essa acomodação, enquanto nós possamos juntos trabalhar o nosso avançar na nossa escala de evolução perante a pátria espiritual. A gente observa inclusive situações de violências extremas vinculadas aos lares que muitas vezes se apresentam de uma forma mais suntuosa e abastada. Vimos recentemente no noticiário crimes cometidos pelos cônjuges, particularmente pelo esposo contra uma promotora, uma juíza, num ambiente onde você vê todas as situações de prosperidade, de suntuosidade da matéria, mas você não vê o entendimento, o amor, o burilamento daquelas almas que deveriam estar ali para se refazer, para se respeitar, para se complementar. Então, neste livro, ele define assim que o lar é aquele ambiente onde nós devemos praticar a renúncia. E nós também vamos encontrar dentro da definição dele o lar como um espaço de dedicação. Vamos encontrar ainda a definição dizendo que no lar é um espaço onde nós encontramos e deveríamos ter a prática do silêncio. E por último ele coloca que é um espaço onde nós devemos praticar o zelo pelas criaturas que nos são tão caras. E que nós, no momento atual, observamos que a sociedade como um todo, não é regra geral, mas as famílias se encontram um pouco descuidadas dessas situações que ele relata. As famílias se encontram um pouco equivocadas, vinculados cada um aos seus interesses, egoístas, mesquinhos, muitas vezes somente vinculados às questões materiais. O trabalho é importante, trazer a subsistência à casa é importante, o bem-estar através do conforto que o lar apresenta é importante, mas há coisas mais fundamentais, há coisas essenciais na base daquilo que se traduz a definição de lar. E nós vamos ver que nós, particularmente, pelo momento onde se determina os valores do consumismo, das aparências, das ostentações,
das criaturas valerem aquilo que elas apresentam como condição plástica, física, os carros, as posses e os bens, nós nos esquecemos que neste ambiente nós estamos aqui para a prática de algo muito mais profundo, que se traduz muitas vezes na renúncia dos nossos desejos, daquilo que nós queremos para o imediato, para aquilo que é para já. E nós muitas vezes temos que ter a paciência, temos que ter o equilíbrio de considerar que todos nós necessitamos de ceder os espaços, de saber acomodar a nossa vontade no momento adequado para atender as criaturas que caminham conosco. Pede também o lar que nós possamos nos dedicar de uma forma amorosa, pacífica, branda, respeitosa, sabedores que somos do compromisso que assumimos quando elaboramos a formação da família que ora nós praticamos. Fomos acolhidos enquanto criaturas no seio dos nossos pais. Crescidos e passados, assumimos perante uma criatura novamente uma nova célula familiar e nos propomos ao recebimento dos espíritos que estão vinculados conosco. E registramos no caderninho da Pátria Maior, antes de advir à Terra, que aqui viríamos para trabalhar todas aquelas relações que não estavam bem resolvidas, que não estavam terminadas, que deixamos pelo meio do caminho tantas situações que pediriam agora a nós, no momento presente, com as pessoas que caminham conosco, uma dedicação maior, uma atenção maior, um tempo maior. Então nós temos que fazer uma reflexão. Como é que cada um de nós tem se comportado perante o seio familiar? Quais são nossas ações diárias? Como nós nos comportamos frente à necessidade das criaturas que caminham conosco? Frente à diversidade de opinião, de compreensão, de estágio de evolução, de visão do mundo, de aceitação das coisas. Então a família nos pede também que nós possamos trabalhar o ato do silêncio. Mas o silêncio é o silêncio que possa saber ouvir as pessoas, saber ser solidário com as pessoas. Porque o silêncio que nos emudece nos dias atuais, particularmente porque o avanço da tecnologia prende cada vez mais a atenção das criaturas, e as criaturas ora estão caladas frente à televisão, ora os filhos estão calados frente ao computador, cada um vinculado em um espaço da casa, como se fossem criaturas estranhas. Então nós não estamos falando deste silêncio onde não há diálogo, onde não há respeito, onde nós não sabemos ouvir as pessoas. Silenciar é abrir os ouvidos e o coração para que as criaturas possam expressar os seus sentimentos, os seus anseios e os seus desejos. E também nós possamos fazer da nossa parte, uma vez que sabemos recepcionar as criaturas, praticamos com ela em uma via de mão dupla,
para que nós possamos, ao nosso tempo, quando necessitarmos, expressar também as nossas angústias, aquilo que nos afeta, que não nos tranquiliza, que nos angustia muitas vezes. São as criaturas colocadas ao nosso lado, são as criaturas, a princípio, que nós mais conhecemos de outras experiências, de outras vidas. Temos compromissos muito mais longínquos do que imaginamos. E o zelo que Joana de Ângeles fala é o zelo que nós temos que ter, como o agricultor tem com a planta, tem com a semente que ele lança ao solo, que deve ser preparado, deve ser semeado, deve ser cuidado para que as ervas daninhas não tomem conta dessa plantação. Devemos esperar, ter a fé e, através do nosso trabalho, que a natureza também possa nos ajudar. Nós estamos inseridos num contexto natural. Todas as nossas ações fazem parte desse processo. E ao tempo certo, então, a cada trabalhador o direito da sua colheita. E as criaturas que nós abrigamos no lar, e no qual somos abrigados e abraçados por elas, traz também, então, a carência, o desejo, a necessidade de que nós possamos cuidar dessas criaturas, como nós também desejamos ser cuidados. Nós vamos ver então, através dessa definição espiritual, que a família, para nós, que já estamos num processo onde o lar já se ampliou, onde os filhos vêm, o compromisso nosso aumenta muito. A responsabilidade de cada um de nós é muito grande perante compromissos já ajustados previamente. É que nós não podemos adiar. É que os compromissos, se negligenciados, se desprezados, se colocados de lado, se deixamos para depois, certamente os processos se tornarão mais dolorosos. Nós então começamos a perceber e trazemos o debate para casa, não para que nós, os jovens, os adolescentes, os casais que estão em vias de estabelecer as suas famílias próprias possam pensar, mas então é muito complicado esse negócio de família. Será que é tão complicado assim? E nós não estamos aqui para que as pessoas possam sair daqui assustadas, pelo contrário. Nós estamos fazendo uma reflexão e um pensamento, estamos trabalhando o nosso pensamento para que nós possamos nos posicionar devidamente perante a família e fazer uma avaliação também do que está acontecendo, de como nós estamos vivendo a experiência, e para que nós possamos compreender por que esses conflitos se estabelecem, por que nós temos no ambiente menor da nossa casa a problemática maior dos nossos dias. Não vamos nos iludir imaginando que o nosso confronto maior está aí fora na rua. Não vamos imaginar que a nossa proposta de elevação, de luta, se faz exclusivamente ou focado naquilo que está na parte externa da sociedade. O nosso trabalho no grupo social, a família espírita, a família que nos acolhe na sociedade, ela é fundamental e é importante, mas o nosso compromisso primeiro está vinculado à nossa família, às pessoas que nós trazemos próximas de nós e que nós
não vamos nos libertar e nos afastar enquanto não promovermos todo o processo de acerto, de ajuste. E aí, se há uma afinidade espiritual, esse processo de trabalho em benefício da evolução da criatura humana se faz por vinculações vindouras, por reencarnações, pela continuação, seja no plano espiritual enquanto desencarnados, porque nós vamos nos encontrar novamente, nós vamos ser recebidos pelos nossos entes queridos, pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela família que nós constituímos. E aí o nosso trabalho não para, ele é perpétuo, ele é contínuo. Não há um momento de ir embora, sentar, descansar e viver a eternidade à espera de que um dia nós possamos simplesmente ser salvos ou transformados. Nós temos que compreender que o nosso espírito labora ininterruptamente, até no nosso estado de sono, durante o momento que nós repousamos o nosso corpo, o nosso espírito não para de elaborar o seu processo de burilamento, de trabalho. Seja em contato com as criaturas da espiritualidade maior, seja recebendo orientação, inspiração, para que ele possa desvendar, então, no momento que nos encontramos desperto, através do trabalho que nós propomos. E na pátria espiritual, nós imaginamos que vamos ficar como? Sentados numa nuvenzinha, anjos tocando harpa, e nós só olhando aquele pôr de sol maravilhoso, ou estamos então à beira de um lago frondoso, né? Recebi o livro aqui do nosso lar, tem aquelas paisagens maravilhosas, então a gente se senta lá e fica assim, contemplando aquela beleza celestial. O nosso processo é contínuo. Nós trabalhamos aqui, nós vamos continuar trabalhando na pátria espiritual. Tão logo cada um de nós tem a consciência do espaço que ele se encontra, onde ele está e o que compete fazer em cada dimensão da vida, em cada estágio da vida, em cada momento da nossa experiência humana. Então, a definição que nós vamos encontrar aqui de família espiritual é uma definição bastante interessante. E agora eu vou assustar vocês mais um pouquinho ainda, né? Vocês já leram o livro do Divaldo? Quem já leu? Bom, vale a pena a gente pegar o livro e ler, né? Porque a experiência do dia a dia, e particularmente a família, é algo que a gente deveria estar com um manualzinho ali, né? Mas ele não serve para todo mundo. As nossas regras mundanas, as orientações espirituais servem. Porque se eu ler, eu vou me identificar, o Sibili vai, a nossa irmã vai. Cada um de nós vai achar ali exatamente, porque a todos nós, seres humanos, compete a experiência idêntica. O sentimento que me afeta, afeta todos vocês. Os meus anseios, as minhas preocupações, o meu desejo, a luz que foi colocada dentro de cada um, impulsiona cada um de nós para o mesmo caminho de evolução espiritual que o Cristo nos pregou. Então ela define que na família, a definição espírita diz que na família estão os espíritos necessitados. Agora eu pergunto, nós somos espíritos necessitados? Talvez vocês não sejam, né? Eu já falei que eu voltei a pegar a proposta da palestra, porque eu imaginei também, acho que o plano espiritual dá dificuldades, mas ele nos coloca anjos da guarda, né? Mesmo na família, os problemas não são todos iguais. As relações são diferentes. Nós temos conflitos, mas temos facilidades. Temos canais difíceis da gente chegar, mas temos amparo, ajuda
temos criaturas nos ombreando. E a gente fica a imaginar assim, que nós fomos beneficiados pela espiritualidade, porque está tudo muito bom e certo, né? Mas de vez em quando você começa a sentir uma dificuldade, e a cobrança começa a chegar. Ela não chega num dia, você imagina que ela não existe. Passam-se os dias e ela começa a aparecer, como uma plantinha que germina. Porque nós somos devedores do passado. E a gente não quer aceitar, a gente não quer compreender o que está acontecendo. Por que desse conflito com o irmão, com a irmã? Por que dessa dificuldade? Por que da dificuldade das relações? Então ela diz que a definição de família espírita determina que aqui na família se encontram os espíritos necessitados. Todos nós somos espíritos necessitados, espíritos carentes. Eu perguntaria a vocês, do que é que nós necessitamos dentro do seio da família, no grupo que nos acolhe? O que nós esperamos das pessoas? Podem falar, não tenham receio de falar. Vocês não esperam nada? Está tudo perfeito, né? Acho que só eu que espero. O que nós esperamos das criaturas que caminham conosco, que trabalham conosco, que vivem conosco? Qual é a nossa expectativa? Amor. Nós esperamos amor. O que mais? Compreensão. Nós esperamos compreensão. O que mais? Gratidão. Respeito. O que mais? Tem bastante coisa, né? Nós somos, dá para perceber que a gente é bastante exigente. Gratidão. Chibili falou gratidão. Nós esperamos gratidão também, né? Depois a gente vai ver se a gente precisa esperar gratidão, né? Trabalho. Na verdade, o nosso estágio ainda de evolução nos coloca numa situação assim que a gente acaba esperando, né? O que mais nós falamos? Atenção. Amor, compreensão, respeito, atenção. Vocês não falaram carinho? Ninguém espera carinho aqui. Falaram amor, né? Amor e carinho. Podemos incluir aqui, né? Amor e carinho. Tem uma coisa muito importante aqui que não falaram ainda. Dedicação. Nós temos que nos dedicar. Nós esperamos das pessoas uma coisa muito importante, às vezes a gente não sabe praticar. Respeito. Nós esperamos das pessoas também uma coisa muito importante, valorização. Nós esperamos que as pessoas possam valorizar aquilo que nós somos. Então, a mulher é muito craque para falar isso para o homem. A mulher fala assim: você não me valoriza. Mas como não te valoriza? Te respeito, te levo aos lugares, te compro tudo, acho o seu trabalho importante. Mas essa valorização do ser humano é mais profunda, é enxergar a essência de cada um e saber da sua carência. Então é necessário falar para a pessoa que ela faz um trabalho muito importante, que a dedicação dela aos filhos é essencial, é fundamental, que o trabalho de dedicação da mulher no lar, da educação, o trabalho não só no lar, fora do lar, aquilo a que ela se dedica, o seu estudo, a sua prática profissional. Nós muitas vezes, egoístas que somos, nos prendemos aos nossos desejos, interesses, carências, e não observamos da criatura que caminha conosco uma existência. Todos nós esperamos que as pessoas possam valorizar aquilo que nós somos como seres humanos, compreender a nossa limitação, aceitar a nossa limitação,
saber se dedicar àquilo que nós esperamos e que possamos então também praticar com as criaturas, que a compreensão, que a dedicação que foi falado lá, que a atenção, que é o respeito ao ser humano, sabedores que nós não nos pertencemos, muito menos como cônjuges ou parentes, e até como filhos, não nos pertencemos. Os filhos não nos pertencem, são espíritos. Ninguém pertence a ninguém. Nós somos criaturas de Deus, criadas simples e ignorantes, fadados todos nós a um desenvolvimento, ansiosos para o nosso crescimento, pelo respeito das pessoas, pela atenção, pela construção junto das criaturas. E aí ele fala mais uma coisa que se encontra na definição de família espírita: espíritos necessitados. E fala também que na família se encontram os espíritos desajustados. Será que nós estamos desajustados? O que vocês acham? Não sou eu quem disse, né? Eu estou assimilando o pensamento, o estudo e a informação espiritual de criaturas muito mais adiantadas que nós, que vêm nos trazer a lume, como nós temos a todos os momentos, na sociedade, criaturas exemplares daquilo que é o comportamento que nós devemos nos nortear. Mas essas definições nos colocam bem para dizer que nós aqui somos espíritos desajustados. Por isso que tem os conflitos. Nós não estamos ajustados com os espíritos que estão conosco. Por isso que nós viemos a um compromisso. E o compromisso visa esse ajuste de contas do pretérito. Nós somos desajustados. Muitas vezes nos desequilibramos, nos colocamos em situações conflitantes com as criaturas, de tal maneira que perdemos o equilíbrio, perdemos a razão, perdemos o senso. Então é um momento para nos acalmarmos, para compreender que o processo não é fácil, mas que nós temos orientação, temos sustentação, temos o exemplo do Cristo, que é o exemplo maior de amor, que diz que a prática de amor pelo próximo, fazer ao próximo aquilo que nós queremos que ele nos faça. Então o nosso egoísmo tem que ficar de lado, porque senão só nós queremos ser atendidos, e não dá para ser assim na família, não dá para ser assim na sociedade. Nós vamos ver ainda que por último ela fala aqui que são espíritos necessitados, desajustados, em processo inadiável de reparação. Olha aqui o nosso compromisso. Dá para fugir da família? A gente pensa assim, dá vontade de pegar um carro, um avião, qualquer coisa, sumir. De vez em quando a gente fala assim, ir para algum lugar, não ver mais ninguém, largar tudo, não olhar para trás. Pensar assim, eu vou pegar a mala. Aí a mulher fala, pega, porque eu também já estou cheio. É bom nem ameaçar pegar a mala, vai que ela arruma a mala para mim. Mas aí, então a gente vai ver que nós estamos num processo, e ela diz aqui uma palavra que chama a nossa atenção: o compromisso de ajustamento, as nossas necessidades, tudo isso aqui que a gente está a cada minuto dentro da família se batendo, é um processo inadiável de reparação. Vocês falam assim, mas tem caso que não tem jeito, tem caso que não tem jeito. Então você posterga ele,
Você não adia eternamente, você vai ter que passar por ele. E aí a gente vai no banco, pega um empréstimo, não pode pagar. Volta lá para o gerente e fala assim, me dá mais 6 meses para... Eu dou, mas era 10 mil, vai ser 15. A dívida aumentou. A dívida aumentou. E a nossa dívida com a família? Aumenta. Aumenta porque os nossos compromissos foram lançados. Né? É a semeadura. Semeadura é livre. Nós semeamos. Nós vivemos a semear. O Cristo, então, quando fala da parábola do semeador, usa com um propósito tão belo, né? Onde nós colocamos as nossas sementes? Nas semeaduras do pretérito. Jogamos sobre os espinheiros da amargura, do sofrimento das criaturas, da dor, do terreno pedregoso, árido, da nossa falta de amor, de caridade, de respeito, de compreensão. Tem alguma coisa fora do que o Evangelho fala? Será que as regras de comportamento humano são difíceis para a nossa compreensão? Não. Então o processo é inadiável. Quanto mais rápido quitarmos o gerente do banco, imaginamos o Chibili é o gerente do banco, ele não nos cobra mais, estamos livres da dívida. Não dá um alívio? Pagamos a última prestação, liquidamos o cheque especial, como é que nós ficamos? Estou aliviado. São compromissos, né? E ele diz então aqui mais uma coisa interessante com relação a esses compromissos. A gente acha que vem para a família por afinidade, né? Via de regra a gente fala assim, a família nós somos tudo espíritos afins. Então o processo pode ser, e às vezes é, por afinidade, né? Afinidade. Mas ele é muito mais por débitos. Nós somos aqui nessa situação de afinidade, é pouco o retorno ao lar. A nossa situação maior está aqui, ó. São devedores e credores. São criaturas que têm contas a se ajustar. Então tem os afins. Tem momentos de afinidade. Tem épocas de afinidade. E tem momentos de cobrança, de ajuste, de quitação, de acerto. Eu fiz isto, mas agora vou fazer isto. Vou me comportar assim. E muda de fato perante a criatura. Então a balança vai se equilibrando, porque aqueles débitos já não são tão pesados. E como nós observamos o momento atual pelo qual a sociedade se debate, com os jovens vinculados aos processos dolorosos do descaminho, da falta do trabalho, da falta do interesse no estudo, da educação falida, nos processos comprometedores dos vícios de toda ordem, particularmente a droga, assolando as criaturas, atingindo aquelas que estão nos estágios, como se fosse a planta mais tenra, e comprometendo toda uma encarnação. Nós vamos observar que a nós, tutores, educadores, pais, irmãos, companheiros, cabe a responsabilidade de abraçar essas criaturas, de tutelar de fato aqueles que nós acolhemos como filhos. Porque é que quando bebezinho trazemos nos braços, caminhamos de mão dada, brincamos, falamos, ensinamos a falar, a andar, a comer, todo o processo, e depois do estágio perdemos contato? Por quê? Não é necessário que isso aconteça. A família, para manter o diálogo, a proximidade, o respeito,
exatamente esse trabalho que falta e que nós nos descuidamos, e as criaturas vão se afastando, vão ficando sem contatos e vão para o mundo. E aí nós temos todo tipo de problemática que a gente vê na sociedade atual. Então a nossa responsabilidade como educadores, somos educandos e somos educadores a todos os momentos, mas não podemos negligenciar o compromisso maior que fazemos com os nossos familiares. Diante do processo de educação dos filhos, do acompanhamento, porque é necessário que a gente separe aquilo que compete a cada um de nós no processo de educação, que é a formação moral da criatura, que é a formação amorosa, que é a parte sentimental, que é a parte que dá sustentação e equilíbrio ao ser. Porque a sociedade, a escola, cabe a educação da instrução, cabe a informação, cabe a formação da inteligência, da intelectualidade, mas não cabe a essas criaturas a formação moral cristã. Os conceitos do Mestre estão mais presentes do que nunca, e os desatinos e sofrimentos se dão pelo nosso esquecimento, pelo nosso descuido, porque não ensinamos os conceitos morais do Cristo, porque é demodé, porque o jovem quer falar nas coisas somente do mundo atual. A responsabilidade é nossa. O processo de formação da infância compete aos pais burilar seus filhos. O compromisso de educação é muito sério. O Cristo é o educador da humanidade. Ele foi o educador maior. Andou como mestre pelos campos, ensinando a prática do amor, do bem e da caridade, e o refazimento daquilo que era a chaga da humanidade, o egoísmo, os descaminhos, trazendo as criaturas à vida, chamando as criaturas aos reais valores. E é o que nós devemos fazer hoje no seio das nossas famílias. Lembrando então que o livro nos diz que nós devemos acender a claridade do Evangelho no lar e amar a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Resignação, aceitação. Preserva a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários do silêncio, entre os panos da piedade, para os que te competem, o ninho doméstico, revivendo os dias idos, com execrandas carantonhas, sorvendo azedume e miasmas. Possamos deixar de lado esse comportamento negativo, tristonho, complicado nas relações. Não renasceste ali por circunstâncias anacrônica ou casual, como foi dito. Não resides com uma família problema por fator fortuito, nem por engano dos espíritos. Escolheste antes do retorno ao vínculo físico aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Solicitaste a bênção da presença dos que te cercam em casa. Sem eles faltariam bases para os teus pés, jornadeiro. Sem a exigência dessas criaturas, não seria digno de compartilhar a vilegiatura espiritual, os amorosos guias que te esperas. São eles, ao final, que promovem a nossa cobrança, o nosso burilamento, a nossa evolução. Que nós possamos saber então aceitar
compreender, praticar a caridade, praticar o amor, praticar aquilo que o Cristo levou dentro da sua doutrina maior, com as criaturas que se encontram do nosso lado e também depois, por extensão, à família social e ao mundo como Cristo amou, não como família do nosso conceito, mas como família universal, que nós ainda estamos um pouquinho longe. Possamos amar, então, com muita dedicação, com zelo, com carinho, com cuidado, com respeito a todas as criaturas, os nossos filhos, respeitando suas posições, debatendo com a boa palavra, trazendo esclarecimento, trazendo luz, para que nós possamos ter uma base familiar, uma sustentação sólida, para que seja um lar de fato, para que seja um ninho onde as criaturas possam ter o prazer de se encontrar. Que Jesus nos ampare agora e sempre e nos ilumine em todos os nossos dias. Amém.